Nesse encontro não poderia ficar de fora o axé e a riqueza da tradição oral. Sinara Rúbia e Celso Sisto, dois escritores estudiosos da literatura infanto-juvenil, vão mergulhar no universo dos griots e dos conhecimentos ancestrais. Sinara Rúbia, para quem não conhece, esse furor de pessoa, é mestre em relações étnico-raciais pelo Cefet, graduada em letras, português de literatura, pós-graduanda em História da África e Diáspora Atlântida. É pesquisadora nas áreas da literatura infantil e juvenil negra. Só essa frase. Pesquisadora nas áreas de literatura infantil e juvenil negra e contação de histórias de inspiração griot. É diretora-presidente do MUCAB Rio, Museu da História da Cultura Afro-Brasileira. Trabalha também com organizações que atuam nas áreas de direitos humanos, combate ao racismo e à violência de gênero, desenvolvimento territorial e geração de renda. Celso Sisto, meu mestre em histórias ancestrais, é carioca e multiartista. Escreve, pinta, desenha, borda e conta histórias. Tem larga experiência como professor, sobretudo de escrita criativa. E vai dialogar agora com a Sinara nessa coisa do movimento griot, das histórias africanas, de qual é a importância de tudo isso na nossa identidade. Vamos lá? Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao FIL, Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens, 20 anos de maravilhas, encontros notáveis da cosmogonia das infâncias. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse projeto teve incentivo do Programa de Fomento à Cultura Carioca, o FOCA, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. E temos as parcerias institucionais que queremos agradecer muitíssimo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura do Estado, da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ECO, Escola de Comunicação, Programa de Pós-Graduação de Mídias Criativas, o canal Curta Querido, a Unirio e a nosso queridíssimo parceiro Centro Cultural do Banco do Brasil, que nos apoia já há alguns anos. E agora vamos aos encontros notáveis, Fio. Boa noitinha, nesse dia 7 de outubro. Bem-vindos mais uma vez para os Encontros Notáveis FIL. Como eu já apresentei os nossos queridos convidados, a gente vai agora falar um pouquinho sobre cada um, no ponto de vista de cada um, e essa pergunta que vai iniciar a nossa conversa. O que é antirracismo? Como é que se dá o racismo? Como é que se dá a transmissão da tradição oral? O que são os griots? O que é o axé? Então, vamos começar com a palavra as damas, né? Sempre as damas primeiro. Com certeza. Vamos lá, Sinara Rúbia, nossa queridíssima convidada, e logo depois o nosso amadíssimo convidado, Celso Sisto. Muito obrigado. Sim, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, não, boa noitinha, né? Como foi dito aqui. É uma honra poder estar aqui e conversar, né? Começar esse diálogo, essa reflexão em torno desses temas tão caros e tão importantes, né, para a nossa sociedade, sobretudo para os tempos que nós vivemos. É um desafio, na verdade, muito grande, né? Porque eu poderia dizer que cada tema desse que foi colocado aqui
às vezes a gente precisa de toda uma vida, né, de estudo, de pesquisa, de trabalho, e isso sempre vai sendo atualizado e ativado, até porque é um tema que faz parte, né, da nossa vida, da nossa sociedade, da história, né, da história da nossa sociedade, principalmente de um país como o Brasil, que eu acho que eu já posso começar fazendo algum tipo de contextualização histórica, né? No sentido de entender o que é o Brasil, mas falar a partir de um ponto de relacionando ele com o continente africano, né? Eu acho que eu gostaria de começar afirmando o lugar que o Brasil tem nessa história, né? Nessa história mundial de diálogo. Opa, interrompeu aqui. Estamos interrompidos. Áspera de colonização. Então, a Peraí, gente só um era minutinho, Sinara. escravizadas no mundo. A gente tem né? que voltar porque Oi? a gente tem que voltar porque congelou você, Tá bom. tá? Eu percebi aqui, mas eu pensei que tinha sido. De que ponto que você quer que eu volte? Você falou assim, então é importante contextualizar. E aí você ia começar a contextualizar. Tá bom. Então, eu queria contextualizar um pouco sobre esse assunto aqui, trazendo um período da história, né? Que é esse período de colonização, é esse período onde o continente africano vai receber essa invasão colonial e, como consequência disso, a gente tem um continente do qual é retirado aproximadamente 12 milhões e meio de pessoas para serem escravizadas. Isso estou falando dos números oficiais, sem contar ainda com o período ilegal desse processo de escravização. Então, dessas 2 milhões e meio de pessoas, um consenso entre os historiadores e os pesquisadores, esse número, a gente pode dizer que 40% dessas pessoas, para serem escravizadas em várias partes do mundo, vieram para o Brasil. Então, o Brasil torna-se, nesse momento, o país que mais recebeu pessoas para serem escravizadas. A gente não é à toa que a gente, fora do continente africano, é o maior país negro do mundo, e, considerando o continente africano, nós somos o segundo maior país negro do mundo, só ficando ali logo depois da Nigéria. O Rio de Janeiro, é importante dizer, que é a cidade desses 40% que vieram para cá, é a cidade que mais recebeu pessoas para serem escravizadas no mundo. 60% de todas as pessoas que vieram para o Brasil entraram pela cidade do Rio de Janeiro, pelos cais, e no último período ali pelo Cais do Valongo, que é um tema que a gente tem falado muito, que é patrimônio da humanidade. Então, isso faz com que, quando a gente vem falar de racismo, de uma sociedade que tem as suas relações étnico-raciais como estruturante das relações na sociedade, a gente vive um racismo estrutural por conta dessa história. Até hoje temos desafios de emancipação dessa população que herdou, né, todo essa estruturação de uma sociedade que também vive o sistema capitalista, porém esse capitalismo que a gente vive aqui é um capitalismo que se nutre do racismo. Então, eu gosto sempre de colocar isso para não discutir uma coisa interligada da outra, porque o desafio, né, da gente emancipar, da gente construir uma nova sociedade, também passa por entender que a gente vive numa sociedade capitalista e racista. E também, já colocando aí no bojo, que é uma das principais estruturas, numa sociedade patriarcal. E aí eu, enquanto uma mulher negra,
pobre, periférica, não poderia deixar de pontuar esse lugar, né, das mulheres negras e da onde eu falo, né, o meu lugar de fala. Eu acho que, para não me estender muito, a gente vai conversando, né? Eu acho que eu posso iniciar essa contextualização para enfatizar como é importante esses pontos que nós vamos conversar aqui, falar sobre os griots, falar sobre tradição oral, sobre literatura e sobre axé, né? Que é o axé, que é o axé, né? É o legado, é a herança ancestral que a gente herdou nesse processo de vinda, nesse processo diaspórico, afrodiaspórico. Acho que eu vou encerrar aqui para ir trocando um pouco com meu grande mestre, vou chamar assim, tomar liberdade, para chamar de meu grande mestre Celso Sisto. Ô, Sinara, que prazer estar aqui com você, te ouvindo, essas coisas tão importantes que você está trazendo aí, esse processo histórico, né? A gente, quando pensa em descolonização ou decolonização, e a gente está muito acostumado a ouvir essa expressão ligada aos países africanos de língua portuguesa, mas a gente não pode esquecer que, para que a gente consiga cada vez mais adesão, mais reverberação, mais amplitude desse legado africano, né, afro-brasileiro no nosso país, a gente precisa pensar que a gente também tem que passar por esse processo decolonial, né? Esse processo de chamar a atenção o tempo todo que a brasilidade é essa soma, né? Essa soma do legado indígena, do legado europeu e do legado africano, e que, para a gente entender isso e se situar nesse contexto histórico, nesse contexto, né, do nosso tempo, a gente precisa que esses pilares estejam em pé de igualdade, não é verdade? Né? Que esses pilares da brasilidade. Então, a minha contribuição sempre é no sentido de, né, eu sou um pesquisador, né, desta tradição oral, desse legado e, sobretudo, desse legado africano e afro-brasileiro, né? Então, eu tenho dedicado aí o meu trabalho, né, as minhas pesquisas a tentar mapear, de certa forma, tentar construir um painel, né, das histórias que vieram para o Brasil, né, das histórias populares, os contos, os mitos, as lendas e as fábulas, para que a gente possa, através dessas histórias, perceber esse movimento histórico que a Sinara está falando. Né? A minha busca vai nesse sentido, né? de ir mapeando, né, por onde as histórias entraram, a partir de que espaços geográficos, a partir de que etnias, né? E como é que essas histórias se espalharam, essas histórias tradicionais, desse legado tradicional, se espalhou pelo Brasil, né? E como que elas foram sendo recontadas pelos escritores brasileiros. Mas e a minha preocupação, já que a minha área é a literatura infanto-juvenil, de certa forma mostrar e mapear como é que que esse legado da tradição vai parar na literatura infanto-juvenil a partir de quais escritores. Então, eu vou, né, percorrer esse caminho, fazer esse processo de estudo, né, nas minhas pesquisas e, de certa forma, nomear historicamente essas fases, né, distintas, né, dessa difusão no nosso tempo, né, desse legado africano na literatura infantil e juvenil brasileira. Queria que você falasse sobre a importância do mucabe, do axé e do griot. Como é que é essa história de griot? Todo mundo já ouviu falar, mas as pessoas não sabem direito o que é isso. Sim. E aí depois o papo é solto com vocês. Sim. Eu vou aproveitar aqui, como eu vou conversar com o Celso sobre griot, eu acho que ele tem bastante informação de pesquisa e de histórica, então eu vou começar a falar como que foi o meu processo de chegar a esse tema, né? A essa palavra, a essa pesquisa
enquanto pesquisadora agora, né? Enquanto pessoa que começou a estudar isso na universidade e que trabalha com esse tema. Mas eu quero falar muito a partir da minha vida, me entendendo como herdeira, né, como de uma família de griots, os que eu chamo de griots da diáspora. Né? Então, eu sou neta e filha de contadoras de histórias, eu sou neta, bisneta de parteiras, eu sou de uma família de conhecimentos ancestrais, civilizatórios afro-brasileiros preservados na tradição oral, no sofisticado, eu gosto de colocar assim, no sofisticado sistema de tradição oral. A maior parte assim da minha família, eu posso contar que eu tenho, inclusive, o meu pai, né, pegando desde dos meus tataravós até o meu pai, faço parte de uma família que tem muita gente não escolarizada. Mas eu tenho muita gente letrada, conhecedoras e detentoras de conhecimentos epistemológicos. A episteme negra faz parte da minha família. E eu sou uma contadora de história, de herança assim, direta de vó e mãe. Eu cresci no ambiente de contação de histórias. Eu sou a mais velha de 3 irmãs. E a minha mãe, até ela sair, né? Minha mãe sai para trabalhar fora de casa quando eu tinha de 8 para 9 anos. A partir desse momento, eu assumo a criação das minhas 2 irmãs mais novas, uma de 2 anos e uma de 4. Eu assumo essa função na família para minha mãe poder trabalhar e ajudar ali naquele período difícil para trazer o sustento para casa. Mas até esse momento, a minha mãe, que é uma costureira, que sempre liderou essa família aí a partir da sua costura, ela colocava eu e minhas 2 irmãs sentadas assim em volta dela na máquina durante o dia, e enquanto ela estava costurando, para manter a gente ali, ela mantinha a gente contando histórias. Então ela contava e cantava histórias que ela tinha ouvido da mãe, da família, histórias de vida, histórias que ela criava. Eu cresci nesse ambiente. E eu automaticamente herdei isso. Então, quando eu fui criar as minhas irmãs, né, posso dizer assim, porque eu assumi mesmo uma função de frente, assim, de criação, de passar o dia. O meu último livro é muito inspirado nessa minha história, com a história com as minhas irmãs, que é o dia em que eu descobri o que é o axé. Então, ele é inspirado na minha história. Então, o que eu fazia? Eu usava a contação de histórias para educar as minhas irmãs, que era difícil, então criava personagens, fazia isso, eu herdei isso e cresci uma contadora de histórias. Fazia isso de maneira muito natural desde a infância. Quando eu fui para a universidade, a minha filha, que hoje tem 23 anos, na época tinha 3 anos de idade, 2 anos, de 2 para 3 anos de idade, e eu fui fazer literatura, né, letras, português, literatura, e eu fui me conhecendo politicamente naquele momento o que significava ser uma mulher negra na sociedade. E aí comecei a ter uma preocupação séria, né, com a educação da minha filha, para além dos valores que eu tinha da minha família, pensava nessa educação, de oferecer para minha filha, de pele negra, retinta, que eu já sabia tudo que ela ia passar, procurar
referências para ela. E, obviamente, fui para a literatura. E aí, nesse momento, quando eu começo a procurar livros com personagens negros em situação de protagonismo, aí cai a minha ficha da quase inexistência e de como, quando eles existiam, como que eles eram representados. E aí era muito óbvio também, ao mesmo tempo, eu não tive aquela literatura, minhas primas, minhas amigas negras contemporâneas a mim também não teve, obviamente, e minha filha, naquele momento da minha vida, também não ia ter. Aí, a partir desse momento, eu, de maneira mais organizada, pensando, né, a partir da universidade, pensando enquanto pesquisadora, fui para esse tema da contação de história e da literatura. Então, nesse momento, eu me deparo com a função dos griots e fui entender, né, toda a minha história de vida interligada com esse tema, com esses estudos, com essa teoria. E aí comecei a falar de griot, comecei a pesquisar de que parte do continente africano que eles vieram, e o que eles tinham a ver com a gente. E aí entendi a lei griot, entendi a apropriação propositiva que nós temos desse griot africano e todas essas relações. E a partir desse momento eu faço uma junção dessa literatura, e aí eu começo, na minha graduação, assim, para finalizar esse primeiro período, na minha graduação eu já me aproximei desse tema, porque eu procurando ali personagem não encontrei, então eu já achei o tema e o título da minha pesquisa, da minha monografia, que era qual o papel da literatura infantil na construção das identidades da criança negra. E aí, a partir daí, eu fiz uma intensa pesquisa de campo, eu morava na cidade de Petrópolis, eu fui em 12 escolas públicas conversar com 40 meninas negras de 4 a 12 anos para entender essa literatura, o que elas consumiam, qual era a relação delas com esses textos e qual era o impacto disso na construção da subjetividade das identidades da criança negra. Aí seria toda uma live para poder falar dessa experiência, mas foi essa experiência que me impactou, que me deu o meu primeiro texto, o meu primeiro livro, que é Alafiá, Princesa Guerreira, que me fez me aproximar dessa pesquisa, e aí eu já vou para mais de 20 anos de trabalho. Eu me desenvolvi enquanto educadora antirracista, contadora de história, junto com a Lei 10.639. Então, eu tenho 20 anos de uma educadora, né, objetivamente, formada pela universidade, pela academia e formada em campo. Então, eu tenho uma experiência de contar histórias a nível de Brasil. Já contei história em várias cidades e estados do Brasil, fazendo sempre esse projeto com escola, com professores, com educadores, adquiri uma experiência no campo, na prática, e também com uma formação continuada e com estudos. E tentando, assim, isso só para início de conversa, para falar, né, como que eu chego nesse tema dos griots, como que eu me relaciono com os griots. E para falar do Mukabe, assim, né, porque agora eu sou, né, nesse momento, eu sou uma gestora pública, eu sou diretora do Mukabe, que é o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Acaba que não é à toa que eu chego nesse lugar enquanto diretora, né? Porque isso tudo tem a ver com uma prática de vida, com uma mulher negra, que é uma mulher feminista negra, que organizada no movimento de mulheres negras e que estuda e pesquisa e compreende uma educação antirracista nessas 2 décadas. Então, chegar nesse lugar, né, de diretora do Mukabe tem a ver com essa minha relação.
enquanto pesquisadora e educadora. E esse museu é situado ali na região da Pequena África, que é uma região de pontos de memória, que conta essa história do que hoje nós chamamos de Brasil. Começou ali naquela região. Eu acho que, para jogar para o professor, né, para o Celso, eu separei aqui, que eu já falo aqui, né, que ele é uma das minhas referências de estudo, de pesquisa e de texto que eu trabalho. Então, só para ter uma ideia de pensar quem é esse griot, esse contador de histórias, eu finalizo esse trecho aqui da minha fala citando o Celso Sisto para jogar para ele, porque é um texto que eu uso muito no meu curso de formação em contação de história, e é um texto que sempre me alegra muito, que é uma grande referência quando eu vou falar de griot, que é: contar é ritualizar, é dar voz ao ancestral, é abrir o corpo para o sagrado, é compactuar com uma visão mágica. Palavra lapidada na boca do velho griot é palavra fulgurante, joia de mil brilhos, pedra multifacetada. Ele tem muitos corpos: feiticeiro, bicho, caçador, sacerdote, rei, bruxo, chefe, guerreiro. O mundo começa na sua palavra. Cantar, dançar o céu, o mar, o rio, as nuvens, a sombra. Cantar os velhos ensinamentos, narrar a natureza, o clã, a aldeia, os símbolos, a floresta, a savana e o deserto. Seu itinerário é reforçar laços, ordenar o mundo, perfumar a memória, virar história. Maravilhosa, Sinara. Então, ó, já que você passou a bola para mim, né, falando desse exercício de contar, eu quero dizer que o meu encantamento com esse universo vem exatamente, né, dessa prática como contador de histórias, né? Eu venho, né, de uma formação como ator, né? Me formei primeiro em artes cênicas, né? Paralelo a isso, eu estudei letras também, né? E também estudei artes visuais. Eu acabei fazendo uma formação, né? Nessa área, e como eu queria muito estudar esse período tão importante, né, que é a infância, eu fui para esse caminho de uma especialização em literatura infantil juvenil brasileira, e a partir disso eu comecei a construir também a minha carreira acadêmica, a minha história acadêmica, né, com o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, sempre pesquisando essas histórias, né, as histórias africanas e afro-brasileiras. O meu encantamento com essas histórias tem um caminho tortuoso, né? Já que eu não sou negro, já que eu não venho dessa tradição pela família, né? Por essa vertente familiar, né? Mas foi a literatura que me fez, né, ganhar de presente esse legado. E desde o momento em que eu ouvi, né, um contador de histórias contando uma história africana, eu trabalho com um grupo de contadores de histórias já há mais de 35 anos, né? Um grupo que tem uma história no Rio de Janeiro, Morando Betá, que fundou uma série de grupos, que andou pelo Brasil no Programa Nacional de Incentivo à Leitura, nos seminários do Proler, enfim, né? É desse movimento que vem, né, o meu interesse por essa tradição também. A gente tinha ido fazer um trabalho na Argentina, né, na Feira do Livro. Isso já tem muitíssimos anos. E só para explicar o caminho tortuoso que essas histórias acabaram me catapultando, assim, né? Foi a primeira vez que eu ouvi, né, um contador de histórias contando uma história africana, foi uma contadora argentina contando em espanhol, né? Uma história que se chamava A Lenda do Baobá. E eu fiquei tão fascinado com isso que eu voltei desse encontro determinado a
meter a cara nessas histórias, nesses estudos, e foi a partir daí que tudo começou para mim, né? Foi uma pesquisa que não terminou nunca, né? Mas que começou com essa força. E foi a partir dessa pesquisa que eu, sendo escritor de literatura infantil, já tinha, nesse momento, alguns livros publicados. Os editores começaram a saber que eu estava pesquisando isso, que eu estava, né, seriamente trabalhando com essas histórias, começaram a me pedir textos, né, para serem publicados. A gente já tinha aí, né, a Lei 10.639, né, que é de 9 de janeiro de 2003, que a gente viu durante muito tempo que não saía do papel, né, e que precisava de uma formação longa lá na outra ponta, né, para que isso realmente tivesse, né, um poder de levar essas histórias, né, para os espaços formais e não formais de educação, né? Então, eu comecei a publicar esses recontos que eram parte da minha pesquisa, né? Comecei... só para a gente se situar, o meu primeiro livro, que teve um respaldo enorme, que com certeza a Sinara conhece, né? Porque ela falou aqui de questão identitária, né? O Casamento da Princesa é um dos primeiros livros no mercado editorial brasileiro que fala de princesa africana, né? E que fala, né, e que desconstrói esse estereótipo que a gente sempre teve de princesa. Um texto que saiu primeiro publicado numa revista, até ganhar esse formato livro, enfim, né? Logo depois disso, veio uma outra pesquisa minha, que é o Lebre que é Lebre, não Mia, em que eu coloco nesse livro uma série de histórias em que a lebre, que é um personagem da tradição africana, em muitos países, né, o personagem esperto, que ganha pela astúcia, né, como a gente tem muitas vezes o jabuti, o macaco, né, na nossa tradição oral brasileira, a gente, em vários países africanos, a gente tem muitas histórias de lebres. Eu reúno essas histórias aqui no Lebre que é Lebre não Mia, só para dar essa introdução. E aí eu acabei sendo finalmente convidado pela editora Paulus para fazer esse volume, que é o Mãe África, em que eu reúno 29 histórias, contos, mitos, lendas e fábulas africanas. E foi a partir daí que essa pesquisa ganhou um volume bastante denso, e eu não parei mais de publicar esses recontos. Hoje já são, né, dentro da minha produção literária, que são mais de 80 livros, né, nessa vertente africana e afro-brasileiro, eu já tenho 20 e poucos livros. Por que eu estou falando isso? Para dizer que o meu lugar de fala, né, que a gente usa, né, tem usado bastante essa expressão hoje, vem, né, dessa pesquisa, né, do lugar de pesquisador, né, e eu acho que é super pense, né? A Karen falou aqui de axé, né? Falou de antirracismo. A gente está muito acostumado a ouvir essa fala, não basta você ser não racista, né? Então, acho que todo esse legado cultural e, sobretudo, o legado da literatura ajuda, né, quando ele é levado para esses espaços formais e não formais de educação, né, e que a gente começa a construir, né, esse legado com as crianças desde cedo, ajuda a gente a estabelecer essa política. Vejam representadas nessas histórias, conheçam esse universo, se vejam, né, participando dessas histórias de alguma forma. Esse protagonismo é super importante. Quero lembrar que a gente falou aqui, né, a palavra axé. A palavra axé é uma palavra iorubá, né, que vem desse legado, né, das religiões afro-brasileiras, e que significa, né, a primeira tradução que a gente tem para essa palavra diz respeito à força de realização, né? Poder e desejo. E as histórias têm o
poder imenso de criar, né, esse universo mágico e de, aos poucos, fornecer ferramenta para que todos esses ouvintes, esses leitores, né, que dialogam com essas histórias possam aprender a lutar pela sua cidadania. Essas histórias, para mim, são fundamentais para que a gente construa esta política cada vez mais forte antirracista. Paralelo a isso, né, eu estou falando isso voltado para um público infantil juvenil, mas paralelo a esse trabalho, eu construí também, né, para me tornar cada vez mais atuante, né, com esse legado, eu construí um grupo de leitura e debate da literatura africana e afro-brasileira. Então, há 12 anos eu coordeno, né, esse grupo começou presencial, depois passou, né, nesse novo momento a ser feito pelo Zoom. O Aluabá Clube do Livro é um clube de livro que eu coordeno em que a gente lê mensalmente uma obra de escritor africano ou de escritor afro-brasileiro e a gente debate, né, essas obras. Então, venho fazendo isso há bastante tempo, né? Os griots aparecem no meu trabalho, na minha pesquisa, né, a partir, claro, desse recolhimento dessas histórias, né, dessa pesquisa bibliográfica, mas também a partir de uma pesquisa fundamental de um grande pesquisador norte-americano, Thomas Haley, né? Ele é um dos primeiros pesquisadores, né, ele tem uma obra que foi publicada em 1998, que se chama Griot e Griote, né? Então ele fala desse legado que a princípio é um legado masculino, que vem de uma sociedade fechada, né? Quase um clã, né? Para abrir, né, esses novos caminhos para que a gente pudesse ter a presença oficial das mulheres contadoras de histórias, que ele passa também a chamar de griote. Enfim, essa obra do Thomas Haley é fundamental para a minha pesquisa e fundamental, né, para que chegasse até... É uma obra que não está traduzida, esse livro está em inglês, né? Esse pesquisador é da Indiana University Press, né? E ele tem uma documentação fotográfica enorme desse trabalho dos griots e das griotes, né, por vários grupos étnicos, né, negros da África Negra, mas a gente sabe que a palavra griot acabou virando um sinônimo para contador de histórias. Não é o único nome que se usa, né? A gente sabe que pode usar outras palavras, né, a partir de outras etnias. A gente pode falar em Jeli, em Akipalô, enfim, mas o griot acabou virando este sinônimo geral, né, para contador de histórias, mas a gente deve lembrar que a África também não é só uma África negra, e não é só a África, os contadores não são só os griots, né? Eles recebem outros nomes historicamente a partir de uma palavra, inclusive, que quando nasceu tinha uma conotação extremamente negativa, porque griot, né, vem de uma mutação, de uma modificação da palavra guiriot, que vem do francês e que significava criado, né? E, historicamente, essa palavra foi sofrendo alterações e acabou virando, né, esse nome para designar esse contador de histórias ou esse narrador oral, que, além disso, tem inúmeras funções historicamente, né? Nos impérios africanos, né? Ele, além de contador de histórias, ele tem inúmeras funções, né? Como atuar como o genealogista, aquele que conta a história daquela família, né, que ele representa, né? Conta a história com H, mas ele também, o griot, historicamente, funciona como conselheiro, né, como testemunha, como
ele serve de porta-voz, ele representa o governante, ele atua como diplomata, ele preside rituais de casamento, né, rituais de nomeação, rituais de iniciações, né, iniciações, né, no mundo adulto. Ele funciona como um jornal oral, porque transmite notícia, porque conduz cerimônias, né, além das questões estéticas, né, de criar melodias, tocar instrumentos, né? Enfim, né? Compor canções, cantar louvores e atuar como intérprete e tradutor, né? Ser aquele embaixador que vai, né, numa situação de guerra na frente, estimulando, né, o grupo, enfim, todas essas funções, né, Sinara, estão ligadas, né, ao uso desse termo griot. Já vou encerrar esse introito também, quero dizer, eu preciso prestar também conta, né, de que as minhas primeiras pesquisas também vão beber no que a gente já tinha registrado no Brasil, que é um legado importante dos folcloristas que atuaram até então, né? Então, eu também acabo indo para esse trabalho, né, durante esses anos todos, indo beber na fonte do Silvio Romero, do Edson Carneiro, que é o fundador do Museu do Folclore, né, aqui no Brasil e que está situado aqui no Rio de Janeiro. A gente tem a contribuição, né, do Léo Frobenius, que já estava publicado aqui, né, do Basílio Magalhães, do Viale Moutinho, enfim, tudo que a gente já tinha de legado, de compilação dessas histórias, né, da tradição oral, né, sobretudo angolanas, moçambicanas, né, acaba servindo de material, né, para a minha pesquisa e para o meu trabalho. Super obrigada. Eu queria assim, perguntar para vocês. Vocês estão me ouvindo, gente? A princípio. Queria perguntar para vocês, como é que se dá o racismo na infância? E como é que a gente pode pensar nessa prevenção, para que isso não aconteça, para que esse tipo de transmissão danosa não aconteça? Então, Sinara, contigo a palavra neste momento. Então, como se dá o racismo na infância, né? Eu acho que eu poderia começar a falar sobre isso a partir de vários pontos, né? De várias perspectivas, mas eu acho que eu posso selecionar aqui, no mínimo, duas perspectivas. A primeira, que é de uma maneira mais geral. Se eu digo que o racismo ele é estrutural, né? Então, na infância, ele vai se dar de todas as formas, de todas as esferas, inclusive a partir do momento que essa criança negra já está na barriga da mãe dela. Porque, possivelmente, né, na maioria dos casos, a mãe dessa criança vai ser uma mulher negra, e essa mulher negra já vivencia esse racismo. Então, a partir da negligência que essa mãe, enquanto mulher negra, vai ter desse sistema de saúde e de toda outra estruturação da vida dela, essa criança negra já começa a vivenciar o racismo dentro da barriga da mãe. Então, de uma maneira geral, ela vai viver o racismo plenamente, tal como qualquer adulto, qualquer homem ou mulher negra. Então, numa perspectiva mais ampla. E talvez com um tom de perversidade um pouco maior, porque é uma criança, ainda não desenvolveu as defesas, né, cognitivas que minimamente eu, por exemplo, enquanto uma mulher negra adulta, possa ter, né? Então, essa criança, ela ainda não desenvolveu isso. Ela ainda nem vai entender a estruturação que ela está vivendo para desenvolver essa defesa. Porém, ela vive, independente da faixa etária
ou do período, do momento e do local, do território que ela tiver. Só pelo fato dela ser negra, nascer nesse país, no Brasil, ela já vivencia plenamente o racismo. Não é a experiência de admitir isso aqui, né, de ter que falar isso, é dura, né? Mas eu não poderia deixar de falar a partir dessa perspectiva, porque é assim que funciona. E agora, ainda continuando, né? É tão perverso esse processo estrutural do racismo que essa criança vive. Vamos pegar um exemplo aqui do contexto que a gente vive na cidade do Rio de Janeiro. Quantas crianças negras foram assassinadas? Ou com bala perdida, ou por estar em algum lugar, ou morrem por negligência, falta de atendimento, má alimentação. A criança negra possivelmente vive da maneira mais perversa o racismo. É disso que a gente está falando. Nesse sentido, se torna urgente todas as medidas e todas as atenções para essa infância. Todas as infâncias precisam ter atenção. Morrendo. As crianças estão morrendo. E aí ela vai vivenciar isso já desde a barriga da sua mãe, talvez ela ainda, enquanto ela não vai para a escola, ao mesmo tempo que ela vivencia esse racismo, ela tenha a oportunidade, talvez, de ter um afeto dos seus familiares, da sua mãe preta, do seu avô preto, dos seus tios, dessa família, talvez, não sei, de que criança nós estamos falando, de que bairro, de que local da cidade a gente está falando. Mas quando ela vai para a escola, que talvez fosse o lugar que deveria acolher e cuidar e começar a minimizar ou mitigar os efeitos desse racismo que ela já vive na sociedade, a escola que a gente tem hoje acaba oficializando, endossando, ratificando e até mesmo potencializando, quando ela não consegue minimamente cumprir as leis, quando ela tira o direito das crianças conhecerem as narrativas negras dos seus ancestrais, entender o lugar de protagonismo que o povo negro tem na história do país, porque hoje eu já tenho dito assim, quando a gente estuda, né, professor, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente entende historicamente, politicamente, intelectualmente, a participação negra na história do Brasil, a gente pode fazer, eu pelo menos faço, a seguinte afirmação sem sombra de dúvida e sem constrangimento. O povo negro ele não contribuiu para a história desse país, não. A gente é agente protagonista, porque ele se constrói a partir do nosso suor, ele se constrói a partir do nosso trabalho, do nosso legado ancestral preservado aí em tudo. A gente está na cultura. Tem pessoas negras em tudo quanto é lugar que você pode pensar, tanto na força de trabalho, né, que já começa lá desde o trabalho escravo para começar a configurar isso que a gente chama de Brasil. A gente tem intelectuais negros, a gente tem pesquisadores, a gente tem música em todas as áreas do conhecimento, das ciências, da tecnologia, tem pessoas pretas. A nossa contribuição é notável. Colocando, então, enquanto maioria da população, apesar de todo o processo de invisibilização, de não reconhecimento do nosso protagonismo e da nossa história, isso é fato. Então, quando uma criança é negada, quando a gente não tem educadores, currículo, uma educação antirracista preparada para entregar, fazer essa entrega qualificada e legítima para as nossas crianças, referente ao povo dela, a essa história da qual ela faz parte, a gente começa a violentar institucionalmente. E aí a gente tem o racismo institucional. Então, é assim, para resumir,
o que a criança, o racismo na infância. Deve ser a forma de racismo mais perversa que a gente vive, por conta desse ser, por conta dessa condição de criança. Agora, eu preciso fazer só um comentário importante, já que eu estou falando da importância, eu quero linkar esse tema, Karen, né, de como se vive o racismo na infância, para a gente entender como que é importante uma educação antirracista. E aí, Celso, professor, eu preciso dialogar com você o seguinte, quando eu ouvi a sua fala, falando dessa história, né, eu me coloco enquanto contadora de história, enquanto chegar nesse tema, a partir da minha própria vivência, da minha própria epísteme e do próprio conhecimento e dos valores que tem na minha família, eu enquanto oriunda de uma família negra. Você teve esse encontro, né? Ou melhor, reconheceu esse encontro, porque eu quero afirmar uma coisa, eu tenho cada vez mais entendido assim, a gente fala o termo cultura afro-brasileira para a gente ressaltar esse aspecto, mas é muito interessante isso, porque o que seria cultura brasileira sem o afro? Eu não entendo mesmo isso, né? Eu fico procurando entender que aspecto da cultura brasileira que não tem o afro, que não tem a participação, mas vamos lá com o termo afro-brasileiro. E aí, dessa importância. E aí, eu, que apesar de vivenciar, preciso fazer 26 anos, lutar, ser beneficiada com políticas públicas do governo Lula, entrar na universidade e ter disponível para mim pesquisas e trabalhos que, como legado do seu trabalho, eu pude acessar. E aí eu lembro da Bell Hooks. Entendo profundamente quando ela diz, né? Porque aí você conta de uma história de afeto, de encantamento, de paixão. Se apaixonou pela cultura negra, por um aspecto que te impactou e te encantou, e começou a se produzir, se forjar esse intelectual que tu és. E aí a Bell Hooks fala, o amor à negritude é o único elemento de superação da supremacia branca. Isso é fantástico. Isso é fantástico, porque é muito sério, tão profundo e, ao mesmo tempo, tão simples, tão sublime, porque ela ainda continua nesse livro, Olhares Negros, falando o seguinte, eu ainda desejo e sonho em ver as produções literárias, ou artigos, ou texto, dos meus amigos brancos dizendo como se sublimaram e como se potencializaram e talvez se humanizaram com o encontro com a negritude, com a potencialização da cultura negra, da negritude. Ela fala que quer ver esses trabalhos dessas pessoas brancas que são transformadas pelo amor à negritude. Isso é fantástico. E aí, quando você foi falando, eu fui refletindo sobre isso, né? Porque isso faz parte de um projeto antirracista, né? A gente, quando fala antirracismo e quando fala lugar de fala, eu tenho visto muita gente também usar esse termo lugar de fala para poder calar a boca, não falar nada, não fazer nada. Cita, eu já falo assim, você já leu a Djamila? Você está citando aí que não é o seu lugar de fala, que não vai fazer, que não vai acontecer, mas você não entendeu nada. A Djamila está falando, lugar de fala não é ausência de fala, é falar do seu lugar e pronto. Cada um com o seu papel, né? E aí eu queria falar sobre isso, da importância do amor, do encontro com a negritude, da compreensão desse aspecto cultural, dessa produção. Porque a infância que vive o racismo, né? As crianças negras precisam de adultos, professores e educadores transformados, preparados e qualificados. Não só as crianças negras, todas as crianças, para ver se as crianças brancas também, em contato com esse conhecimento, com essa aprendizagem, se forjam outros adultos. Sim, um adulto antirracismo. Eu aposto no futuro.
Eu aposto nessa construção desse não negro adulto do futuro, a partir desse projeto antirracista que nós, enquanto educadores, eu, enquanto mulher negra, você, enquanto um educador não negro, homem, tem se construído ao longo da sua trajetória. E aí, para finalizar e para falar sobre esse axé que está presente nas crianças negras, apesar de todo o processo de violência, quanto mais eu estudo, né, entendo o axé, eu sou uma mulher de religião de matriz africana e eu aprendi o axé a partir desse espaço sagrado. Mas o axé é maior que isso, né? O axé está na religião, ele não é a religião. Porque, assim, vou aproveitar e mostrar aqui também esse meu último livro aqui, que é O Dia em que Descobri o que é o Axé, que é uma história que eu não contei para minhas irmãs quando eu as criei, mas que eu poderia ter contado, então resolvi escrever. Ele trabalha o axé em 3 perspectivas. A primeira perspectiva é o axé como energia vital que salva a vida. Então, esse povo que veio para cá, que foi retirado de maneira violenta no continente africano, que são os iorubás e tantos outros, né? O professor já falou aqui, é uma palavra de origem iorubá. Essas pessoas só conseguiram resistir e, apesar de todo esse processo violento, de todo o plano de acabar com essa população em não sei quantos anos, e a gente ainda teima em viver, teima em insistir, você só consegue viver e resistir, estar aqui por causa do axé, por causa desse legado do axé, que é a energia tão poderosa e tão potente que ela preserva a própria vida. A outra perspectiva de axé que eu trabalho no livro é o axé, energia presente em todos os seres, a energia da própria vida, né? E também presente nos seres inanimados. Então, ele está presente na joaninha, ele está presente na borboleta, está presente na água, está presente na nossa vida. É a energia vital da própria vida. Então, eu trabalho nesse livro também essa perspectiva de axé. E o axé, a união que promove a união, a força e o bem viver. Então, esse povo, eu gosto muito de usar o exemplo da família preta, né? Está todo mundo ali reunido. Aí, vamos usar nosso evento aqui que a gente conhece muito no Rio de Janeiro, que é um legado ancestral, que é um paradigma cultural criado, inclusive, ali na pequena África, que é o samba. Cura, né? Você está triste, você vai para o samba, você se cura, você se alegra, você tem que resolver um problema, você vai para o samba. Quando as pessoas se encontram, essa reunião, né? Essa reunião de encontro onde você canta, onde você chora, onde você ri, essa coletividade, né? Que também é um valor civilizatório ancestral, o encontro. Toda vez que a gente fala essa palavra axé, toda vez que pessoas pretas, que são os herdeiros diretos desse legado ancestral, dessa energia vital, que as pessoas se encontram, é axé. Por isso que é muito forte quando você está num evento de cultura negra, de potencialização. Eu costumo dizer, para finalizar, que o axé é tão forte que nos momentos mais difíceis, essas pessoas pariram para o mundo arte. Você está sofrendo, você está lá na lavoura lá de café, apanhando, com todo tipo de violência, de sofrimento. Aí você está amassando o café, daqui a pouco sai o ritmo e você cria o jongo. Você está lá nas lavouras de algodão na Virgínia, sofrendo, apanhando no contexto de escravização. Aí você começa a fazer os primeiros movimentos com capoeira. E no contexto de escravização, cria o blues, imitando um barulho num local de símbolo de liberdade. Quando você está fazendo a travessia de um lugar para o outro, você imita lá o barulho do trem da Maria Fumaça, tum-dum, tum-dum, você cria o blues. Toda vez que a gente está sofrendo, você se enche para o axé, você para e a arte ainda deixa de legado para a humanidade.
Eu não sei se isso é um processo mais justo ou mais injusto, porque você está se ferrando e você dá axé, você dá arte. É um legado muito forte. As crianças que chegaram aqui há menos tempo vêm com isso potencializado, herda essa herança ancestral. Então, eu tenho pensado muito axé a partir dessa perspectiva, e escrevi sobre isso, porque eu quero conversar com todas as crianças. Eu disse esses dias que uma criança evangélica vai ler esse livro e vai falar assim, ué, então Jesus Cristo tinha axé. Pronto, é isso. Entendeu tudo. Que a criança entende, né? A gente demora, mas ela pega rápido. Enfim, são algumas considerações que eu queria aqui amarrar. Parece que é muita coisa, que é tudo muito solto, mas, na verdade, tudo tem a sua interseção, tudo se cruza, e é um tema muito aberto mesmo, a gente nunca vai fechar, a gente pode falar sobre esses temas aqui a partir de qualquer perspectiva, porque é um tema rico, porque se fala de povos de ricos em arte, cultura, história, vivência. É um tema que nos causa angústia e tristeza, porque também é um tema de muita violência, da parte pior que os seres humanos pode ter, né? Um tema que também fala a partir desse aspecto humano. Então, assim, seriam as considerações aqui desse momento, dessa tarde. Eu sei que eu, pelo menos, não vou dar conta de tudo, eu poderia falar muitas coisas, mas também seguindo o que eu estou cheia aqui, o momento que eu estou vivendo, o meu axé do momento, me faz ter essas reflexões a partir disso que a gente está conversando. Maravilha, está passando um caminhão aqui de lixo na rua, não sei se vocês estão ouvindo, tomara que não. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês, a gente tem uma campanha aqui no Fio que se chama Nenhuma Infância Menos, e eu conto com vocês para a gente divulgar essa campanha, uma campanha que a gente pretende propor também para o Ministério da Cultura, para a Funarte, para a Secretaria Estadual de Cultura, que é a nossa parceira, para a Secretaria Municipal de Cultura, que é a nossa parceira também. Então, é muito importante tudo isso que a gente está falando para que a gente consiga trazer uma nova perspectiva para as crianças. A gente acabou de assistir agora esse domingo, essa disputa de território no Conselho Tutelar, que é uma coisa muitíssimo importante. A gente vai, antes das considerações finais, falar só um pouquinho sobre isso, sobre como as crianças estão sendo visadas para uma apropriação indevida das suas infâncias. Então, assim, seria muito legal, antes da gente entrar nas considerações finais, falar o que vocês acham sobre essa campanha de Nenhuma Infância Menos, porque ela vai ao ponto de tudo isso que a gente está conversando, né? E de que forma a gente pode, cada um, né? Cada professor que está na sala de aula, cada pai que nos assiste, de que forma pode trabalhar isso nas suas casas, com os seus filhos, com os seus sobrinhos, com os seus primos, com as crianças que estão em volta. E de que forma também a gente pode, com a nossa arte, né, cheios de axé, muito axé, fazer com que o mundo fique com mais esperança, com outros paradigmas na perspectiva da vida das crianças. Então, graças a Deus, o caminhão de lixo parou aqui. Vamos passar, então, para vocês e as considerações finais, infelizmente, porque o tempo está esgotando. Então, nossa, a Sinara falou tanta coisa linda, fiquei aqui lendo da sua fonte, do seu conhecimento, do seu axé, né? É super... eu achei lindo quando você falou, né, que, na verdade, o meu movimento, enfim, né, vem desse amor à negritude, né, mesmo, né, como
como elemento de superação da supremacia branca. A gente estava falando, né, dessa questão, né, do antirracismo. Eu acho que a gente tem que botar a boca no trombone sempre, que a gente não pode silenciar nunca, que a gente tem que denunciar mesmo, entendeu? Toda e qualquer atitude, né, racista, né, e só assim a gente vai conseguir enfrentar esse racismo estrutural. E esse projeto aí, enfim, esse programa que a Karen acabou de anunciar aí, né, tem esse papel também, né, de funcionar como, né, como esse amplificador, né, de nenhuma criança a menos, né? Enfim, né, essas práticas, né, são fundamentais, inclusive para que a gente esteja sempre atento às punições exemplares, né, de que é fundamental para que a gente, né, vá construindo esse universo cada vez mais antirracista. Né? Eu quero lembrar que toda e qualquer narrativa, né, que se puder compartilhar com as crianças, ela tem sim, né, essa função inaugural, essa função ritualizadora, essa função evocativa, essa função memorialista, mas principalmente essa função, nesse momento, de construir relações igualitárias. Né? É isso que a gente quer, é isso que eu quero, né? Essa construção de relações igualitárias. Né? Quando a Sinara fala, né, da angústia, da tristeza, né, das crianças pretas que são, né, muitas vezes vitimadas por essa... quase sempre, né, muitas vezes, quase sempre vitimadas por essa postura racista, né, eu estou interessado em construir, né, um universo de beleza para as crianças, para todas as crianças, né, para essas crianças também, né, e para as crianças brancas e para as crianças pretas, enfim, né, e toda essa energia vital que a gente sabe que a arte é capaz de veicular, né, faz com que a gente que esteja à frente desses trabalhos, né, nos obriguemos já o tempo todo a construir um outro cânone, um cânone que muitas vezes não é o cânone oficial, é um cânone paralelo, mas só assim a gente vai conseguir esse enfrentamento. Então, essa construção de um outro cânone, né, de um outro legado, né, que é valorizado e legitimado, depende da gente, e a gente tem esse papel aí. Né? Eu queria lembrar 3 autores, né, que fazem... que tem uma importância muito grande no meu trabalho. Né? Primeiro, Joel Rufino dos Santos, que para mim é o precursor, né, dessa resistência como escritor contemporâneo, né, do nosso tempo, né, e que, enfim, eu chamo Joel Rufino dos Santos de Olodê das Igbás, né? O senhor da rua, é ele que abre esse caminho na nossa literatura de resistência, né, de denúncia histórica, né, de pedido de reparação, né, luta nesse sentido. Né? Quero lembrar também um outro legado que foi construído nessa literatura. Se a gente está aqui hoje falando dessa literatura, né, para a infância e para a juventude, a gente deve também, né, uma série de contribuições, de referências ao Rogério Andrade Barbosa, né, que eu chamo de Balogun das Igbás, o chefe dos guerreiros. O Rogério, né, foi para lá, foi para a África, por vários países, transitou em vários lugares, recolheu essas histórias e trouxe para cá, e recontou essas histórias. E, por fim, eu quero deixar aqui ressaltado, sublinhado, né, o nome do Reginaldo Prandi, que eu chamo de Ipim das Igbás, né? O guardião, né, dessas histórias da mitologia dos orixás, que é um outro enfrentamento grande que a gente encontra nessa área da literatura. Então, a contribuição, né, o legado desses escritores, eu acho sim que é de extrema importância para que a gente possa levar adiante, né, essa política aí, Karen, de nenhuma criança a menos. A literatura tem esse papel.
e nós, contadores de histórias, que também somos porta-vozes dessa literatura, né, temos, né, que seguir, né, levando esses escritores aí que contribuíram muitíssimo para isso. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, passar a bola para a Sinara, para ela encerrar essa mesa maravilhosa. E tomara que muita gente assista essa mesa que está tão potente, tão cheia de axé. Sinara, as últimas considerações. Então, eu vou começar primeiro pedindo licença para adicionar um nome nessas 3 referências do Celso, que também são minhas, né? Foi a partir dessas leituras também, do Joel Rufino, do Rogério, que eu comecei os meus estudos em literatura infantil, com essas temáticas, e também quero acrescentar o nome de uma mulher que é carioca, que é uma escritora que me inspira muito, e que também tem desenvolvido seus estudos. Ela está falando, inclusive, de literatura negro-afetiva, que é a Sônia Rosa, né? A carioca, criadora do Menino Nito. A Sônia Rosa. Uhum. É um nome importante também para a gente, gostaria de adicionar junto com esses precursores, digamos assim, que você trouxe aqui. E falar sobre esse Nenhuma Infância a Menos é isso, né? As organizações, a sociedade civil organizada, ela sempre está à frente, né? Ela sempre está pensando nas iniciativas, e aí depois vem os governos e se inspira nas ações das sociedades. Eu acho que é fundamental, é primordial projetos com essa iniciativa de Nenhuma Infância a Menos, e é bom porque engloba tudo, e pensando, né, num país democrático, que um projeto de Nenhuma Infância a Menos, ele vai ressaltar provavelmente as infâncias que estão sendo vilipendiadas, que não estão sendo consideradas, no caso, né, das infâncias negras, e as infâncias indígenas, e as crianças indígenas, que a gente quase não ouve falar. Então, é importante, sim, porque ele reposiciona, ele inspira comportamento, ele inspira pessoas, ele forma, ele traz reflexões. Tenho certeza que já é um projeto potente, é um comportamento, eu gosto de dizer assim, né? O comportamento das instituições, dos projetos, das ações das pessoas. O antirracismo, ele começa pela mudança de comportamento. Você ser sensibilizado de verdade não é você ouvir, reclamar, ouvir isso aqui para casa e dormir. Você vai criar. Quando a gente está falando de não basta só não ser racista, tem que ser antirracista, a gente está falando dessa inquietação que traz iniciativa, que traz atitude, que traz cada um do seu lugar de fala, do seu papel social, criar algum tipo de iniciativa, de ação ou de projeto, uma mudança de comportamento. É assim que se faz. Então, eu acredito muito, porque eu levo fé nas crianças, né? Eu boto fé nas crianças. E eu não vou me alongar muito, não, porque eu estou muito contemplada, né, nas considerações que nós fizemos aqui agora, mas pensando, inclusive, em todas as infâncias e no papel das crianças para essa construção, né? Eu tenho essa especialização, esse olhar aí para a infância também, para as infâncias. E eu tenho dito muito que a gente tem que parar de subestimar as crianças, né? Em todos os sentidos. Desde aquela literatura, uma literatura infantil não é uma literatura menor, gente. É uma literatura que vai ter uma linguagem, uma metodologia linguística diferenciada para aquela criança que ainda está desenvolvendo as suas potencialidades cognitivas, de compreensão, de assimilação de conteúdos. Mas você pode falar sobre todos os assuntos com as crianças, porque todos os assuntos permeiam a vida das crianças. Então, a gente tem que parar de subestimar a infância.
E aí, nesse sentido, pensando nas crianças não negras, pensando nas crianças negras, eu fecho a minha fala citando uma outra referência que eu tenho e que algumas pessoas devem conhecer, mas eu quero citá-lo e trazê-lo para esse contexto, para falar da importância do trabalho com as crianças. Ninguém nasce odiando alguém pela cor da sua pele, credo ou religião. Para se odiar, é preciso aprender. Se você pode aprender a odiar, você pode aprender a amar. E eu estou falando do amor à negritude, eu estou citando Nelson Mandela para falar sobre o amor à negritude. Precisamos ensinar o amor à negritude para que a gente possa superar, para que a gente possa, de fato, ser uma sociedade antirracista e avançar nesses dados, porque os números de perda de vidas de seres humanos com o racismo que nós vivemos, eles só aumentam e só aceleram. Então, a gente precisa fazer o passo ao contrário. E o antirracismo, esse novo comportamento, é a solução, é o caminho, é um caminho potente a ser seguido. Pode até ter outros. Então, eu vou fechar com o que eu tenho falado muito, inclusive, nas minhas redes sociais. Aláfia e axé. Caminhos abertos, tudo de bom, boas energias, boas ideias, aláfia. E axé, que essa energia vital e ancestral possa sustentar a gente, nos dar cabeça boa, ori bom, para que a gente tome as melhores decisões e as melhores iniciativas rumo a uma sociedade emancipada, que, no caso do Brasil, precisa ser uma sociedade antirracista. Obrigada, gente. O Fio agradece e o público também. Obrigado.